Olá, aluno, olá, aluna, tudo bem com você? Eu espero realmente que sim. Iniciamos hoje a disciplina Direito e Legislação. Eu sou a professora Patrícia Graziela Gonçalves e eu vou te acompanhar durante as atividades dessa disciplina. Uma disciplina que vai trazer para você noções gerais do direito, compreendendo ali a teoria geral do direito, a teoria geral do Estado, a perspectiva dos direitos humanos e um pouco da seguridade social, tá? Nós vamos, então, focar aqui em aspectos do direito que serão muito úteis a você na sua prática profissional assim que formado, ok? Então, vamos contextualizar a nossa aula de hoje, tá? Nessa aula o tema é Teoria Geral do Direito e eu já começo aqui com uma indagação extremamente importante. O que é o direito? E aí, aluno? Aluna, você já parou para pensar acerca dessa pergunta que é tão simples? O que é o direito? Direito é somente aquilo que está escrito nos códigos, no Código Civil, no Código Penal, no Código Tributário Nacional, ou abrange algo além, não é, dessas codificações? Não é? Como que essas normas jurídicas são produzidas? De que maneira elas são interpretadas e aplicadas? Então, tudo isso tem a ver com a nossa aula de hoje. Voltando para a nossa contextualização, qual a diferença entre uma norma que é jurídica e outras normas que são regedoras da conduta humana, como, por exemplo, as normas morais e as normas religiosas? Veja você, aluno ou aluna, uma sociedade, ela é pautada em normas, não é? Para que haja uma convivência entre os indivíduos que possuem características diferentes. Então, existem diversos tipos de normas, não é? As normas jurídicas, as normas religiosas, não é? As normas morais. Qual a diferença, ou o que permite a nós diferenciar as normas jurídicas das demais normas existentes numa sociedade? Então, hoje você vai ter a oportunidade de entender muito bem isso. Voltando para o quadro, o que são fontes do direito? Veja só, não é? É um tema interessante e até mesmo desperta uma certa curiosidade. O que são fontes? Né? Professor, o que são fontes do direito? E você vai perceber que a própria palavra fontes já dá um indício aí para a gente compreender, não é? De onde provém, não é? De onde brotam as regras, as normas jurídicas. E por fim, lá no slide, as normas jurídicas, elas necessitam de interpretação. Então, olha só, aluno, aluna, não é? Existe um conjunto de normas jurídicas. Essas normas, elas compõem o chamado ordenamento jurídico e elas precisam, sim, de uma interpretação para que haja a sua aplicação. A interpretação é chamada de hermenêutica jurídica, ou seja, não é aquele ato de você analisar a norma, analisar a regra jurídica, melhor dizendo, não é? Para que então se verifique o seu alcance, a sua aplicabilidade, para que haja a aplicação dessa norma que é geral e abstrata a um caso concreto, a um caso específico. Então, isso é um ramo do direito que a gente denomina de hermenêutica jurídica. E por falar em ramo do direito, não é? Dentre os diversos conteúdos que vão compor a nossa aula de hoje, nós vamos entender que existe uma diferenciação entre o direito público e o direito privado, não é? O que caracteriza cada um desses ramos e quais são, então, os sub-ramos do direito, não é? Que integram cada um, não é? Desses grandes ramos, que é o direito público e o direito privado. Você ainda vai poder compreender o que é o chamado direito positivo, o que é uma relação jurídica e dentre outros tantos conteúdos que serão essenciais para a análise, não é? Dos temas, dos conteúdos das próximas aulas, né? Então, veja só, tudo aqui faz parte de uma análise maior que vai, então, dizer respeito a essa perspectiva do direito aplicada aí, não é? Ao seu aspecto profissional, aplicado a você, você vai utilizar depois, né, enquanto futuro profissional aí do serviço social. Então, fique comigo.
Noções introdutórias de direito. Agora vamos aproveitar esse primeiro momento da nossa aula para a gente compreender, não é, o que é o direito, não é? E por que o direito é necessário em uma sociedade como a nossa. Nós vivemos numa sociedade que é politicamente organizada na forma de um Estado, não é? Então, o Brasil é um Estado, não é? É uma república federativa, tal como está disposto na Constituição Federal, né? Então, é uma sociedade politicamente organizada que possui regras que são jurídicas e também, não é, coexistem com outras regras, outras normas que são morais, que são religiosas, tá? Então, vamos começar com essa pergunta que parece bastante simples e respondê-la também não é algo complexo. O que é o direito? Pois bem, o que é o direito, tá? Toda sociedade, ela é composta por regras, tá? E dentre essas regras existem as regras jurídicas. Nós sabemos que um indivíduo não consegue viver de maneira isolada, não é verdade? Nós sabemos bem disso, né? Eu remonto sempre lá a Aristóteles e o grande filósofo clássico grego, que já dizia que o homem é um animal social e político. Né? Então, ele é um animal social, por quê? Porque ele não consegue viver de maneira isolada. Né? Então, ele vive numa coletividade. E ele é político, por quê? Porque vivendo nessa sociedade, ele sempre pensa nos rumos, na organização dessa sociedade. Não é? Então, lá para os gregos antigos, só deixando bastante claro, a noção de política, a ideia de política, era bem diferente da que nós temos hoje. Não é? Hoje, a gente entende a política como uma área de atuação dos chamados políticos, verdadeiros profissionais. E lá para os gregos antigos, políticos eram todas as pessoas, não é, que estavam discutindo os rumos daquela sociedade. Então, voltando lá para o quadro, existe um brocado em latim, não é? Ubi homo, ubi societas. Ubi societas, ubi ius. Tá? Então, o que significa o jus? Significa que onde há um homem, há uma sociedade. E onde há sociedade, há o direito. Né? Por quê? Porque o homem não vive de maneira isolada, vive em sociedade. E vivendo em sociedade, são necessárias essas regras que vão regrar a vida em sociedade. Então, voltando lá para o quadro, não é? Trago para você uma ideia de um grande pensador da área do direito, que é o Norberto Bobbio, que diz o seguinte: o direito, ele é um fenômeno social direcionado à orientação do comportamento humano em sociedade, tá? Por quê? Porque partimos dessa ideia, não é, de que o indivíduo não vive de maneira isolada, tá? O indivíduo vive nessa coletividade. Portanto, nós temos aí já uma característica do direito, não é? Que é essa questão da socialidade, tá? Socialidade. Por quê? Porque o direito, de fato, vai regrar o comportamento humano, regrar as relações entre os indivíduos nessa sociedade. Voltando lá para o slide. Então, portanto, o direito, não é, tem essa relação com a sociedade, porque, não é, na sociedade nós temos essa vida gregária, essa vida, não é, que vai portanto, ser permeada por essas relações entre os indivíduos. E nessas relações entre os indivíduos acabam surgindo conflitos, né? Conflitos de interesses. Como resolver esses conflitos de interesses, que são conflitos sociais, não é? A partir da aplicação de regras que já previam, de alguma forma, esses conflitos, não é? Porque o direito, não é? Ele é composto de regras e princípios, e essas regras, elas têm essas características de serem gerais e abstratas. Elas preveem um determinado comportamento. Ocorrendo esse comportamento, há, então, a aplicação dessa regra, não é? Com possivelmente uma sanção. Então, os conflitos, eles são comuns, eles são normais, não é? Entre as pessoas. Existem até teorias acerca do conflito, não é? Em sociedade, e eu já tive a oportunidade de estudar isso também, não é? Relacionado com o direito. Então,
os conflitos, eles existem, eles são normais, porque as pessoas têm interesses distintos, né? Como resolver esses conflitos? Daí a necessidade das regras jurídicas. E por falar em regras, isso já nos remete a normas, não é? Porque as regras são gerais, abstratas, e a norma é a interpretação dessas regras. Nós podemos falar que existem na sociedade, e nas sociedades, normas diferentes, espécies de normas, não é? Então, vou lá para o quadro com você, trago aqui um diagrama que então nos permite entender que a sociedade ela está repleta de normas. Normas que são morais, normas que são religiosas e normas que são jurídicas. Normas morais, normas religiosas e normas jurídicas. Professora, o que diferencia cada uma dessas regras? A primeira coisa que eu quero enfatizar para você é que todas essas normas, elas têm uma característica em comum, de serem culturais. O que isso significa, professora? Variam no tempo e variam no espaço, não é? Elas não são as mesmas em sociedades diferentes e numa mesma sociedade, elas não são as mesmas em períodos históricos diferentes. Então, existe esse aspecto cultural por trás das normas, não é? As normas morais, assim como as normas religiosas, elas são elaboradas para que, de fato, haja um regramento dessa vida em sociedade, dessas relações entre os indivíduos e trazem, sim, uma possibilidade de sanção, que é uma penalidade, assim como as normas jurídicas. As normas jurídicas, elas também trazem essa possibilidade, essa previsão de uma sanção. Mas qual é a diferença, então, entre essas normas morais, essas normas religiosas e as normas jurídicas? É que a sanção imposta, não é, pelas normas jurídicas, ela vai ser aplicada por um terceiro, que é o juiz. Na verdade, é o Estado na figura do juiz, ou seja, do Poder Judiciário, que vai se investir de uma vontade. Então, nós temos aí o Poder Judiciário que vai, então, aplicar essa penalidade para que haja a resolução desses conflitos, tá? Então, normas morais e normas religiosas, elas possuem, sim, uma possibilidade de sanção, uma penalidade. Né? Se você é uma pessoa grosseira, por exemplo, se você desrespeita determinada regra do seu bairro, não é, ou da sua própria família, você está, não é, ali passível de sofrer, sim, uma determinada penalidade, de ser excluída, por exemplo, de determinados eventos. Mas veja só, não existe ali uma interferência do Estado em relação a isso, tá? Como acontece nas normas jurídicas. E ainda nesse primeiro momento da nossa aula, é preciso a gente falar da chamada relação jurídica. Então, o que é a relação jurídica, professora? É esse vínculo jurídico intersubjetivo criado em decorrência de um fato cujos efeitos sejam disciplinados pela lei. Então, nós falamos que existem essas normas jurídicas que têm essa característica, não é, de possibilidade de sanção e aplicação pelo Estado na figura do juiz. Então, uma relação jurídica, ela é estabelecida entre o que a gente chama de sujeito ativo e sujeito passivo. O sujeito ativo, vamos pensar numa relação consumeira, tá? Ou num contrato. Existe aqui um credor, por exemplo, e um devedor, não é? O credor, ele é detentor de um direito, não é? Direito de receber determinado valor. O credor, ele é obrigado, ele tem uma obrigação de, então, fazer o pagamento, fazer a quitação desse valor, tá? Essa relação jurídica, ela pode ser estabelecida de uma forma voluntária ou não, né? Por exemplo, quando eu quero comprar um carro, né? E eu vou comprar um carro faço um contrato com uma empresa, pode ser uma pessoa jurídica ou pode ser com uma pessoa física, né? Eu adquiro uma obrigação de fazer o pagamento desse carro para poder receber o bem, certo? Então, eu voluntariamente estabeleci essa relação jurídica. Mas essa relação jurídica, ela pode ser estabelecida também de modo involuntário, contra a nossa própria vontade. Por exemplo, a partir do momento que eu adquiro um carro, eu estabeleço uma relação jurídica com o fisco, né, que é o Estado ali, a partir do poder administrativo,
no sentido de que eu sou obrigada a fazer o pagamento do IPVA, né? Então, eu me torno devedora para o fisco aí desse tributo, que é esse imposto sobre a propriedade de veículo automotor. Então, é uma relação estabelecida contra a minha vontade, mas ela precisa existe uma obrigação que é objeto dessa relação jurídica e essa obrigação precisa ser resolvida, precisa ser quitada, tá? Então, aí você já tem algumas noções gerais, introdutórias sobre o direito. Classificações do direito. Então, dentro do direito, assim como em qualquer outra ciência, qualquer outra área do conhecimento, existem as chamadas classificações. O que é classificar? Classificar é você separar, né? Categorizar, separar por características, não é isso, né? Então, assim como em outras áreas, dentro do direito nós temos essas classificações. A primeira coisa que eu trago aqui para você é a ideia de um direito positivo. Professora, o que é um direito positivo? Então, vamos lá para o quadro. Direito positivo é composto de regras e princípios de direito objetivo que a todos se dirigem e a todos vinculam de maneira abstrata. Professora, não entendi ainda, tá? Então, o que é o direito positivo? Não é? Regras e princípios que vinculam a todos de maneira abstrata. Nós associamos o direito positivo ao direito escrito. Então, no Brasil, nós temos uma tradição que é chamada de civil law. Nós codificamos, não é, esse direito. Então, temos lá o Código Civil, o Código Penal, o Código Tributário Nacional, não é, o Código do Consumidor. Existe a Constituição. Veja só, são codificações escritas. Então, são aquelas regras, aqueles princípios que foram estabelecidos e ficaram registrados na forma escrita. Correto? Direito positivo é isso, é aquele direito posto, aquele direito que está colocado para aquela sociedade naquele contexto. E no Brasil, direito escrito, porque essa tradição que nós temos aqui, diferente do common law, né, que você encontra nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde nós não temos essas codificações, tá? Esse direito positivo, ele é composto de regras, não é, e princípios, tá? Vamos lá para o quadro entender, então, como que se dá essa diferença, tá? Você vai ter a oportunidade de entender melhor o que são regras e princípios em um outro momento, mas regras são aquelas normas, né? São a lei, o texto da lei, propriamente dita, aquelas normas, e os princípios são valores, tá? Valores que são utilizados aí para a elaboração dessas regras, tá? O direito positivo, ele é composto de normas gerais e abstratas, que é chamada de lei, e de normas individuais e concretas, que são as sentenças. Veja só, normas gerais e abstratas, que são a lei, e normas individuais e concretas, que são as sentenças. Vamos entender um pouco melhor essa diferenciação, tá? Primeiro que, veja só, estou usando a palavra regras e normas. Fique tranquilo, você vai, no decorrer da disciplina, compreender isso de maneira bastante específica, tá? A regra é o texto da lei, são aqueles artigos que estão presentes numa lei. A norma é uma interpretação que se faz sobre essa lei, sobre esses artigos, tá? Existem normas gerais e abstratas, que então, quando o legislador previu uma situação da vida e, então, regulou essa situação da vida, não é? Nós sabemos que lá no Código Penal, por exemplo, no artigo 121 está disposto que matar alguém é, portanto, crime, pena de 6 a 20 anos. É uma norma geral e abstrata. Não está se referindo a nenhuma situação em específico. É uma previsão de uma conduta, de uma situação, né, que pode acontecer aí em sociedade. O que é uma norma específica e concreta? É quando nós temos um fato, não é, que vai ensejar a aplicação dessa regra. Então, vamos lá. João matou alguém, não é? João matou a Maria, certo? Então, João matou a Maria, ele cometeu um crime,
então ele vai estar ali sujeito à aplicação de uma pena que vai de 6 a 20 anos, tá? Então temos ali todo um processo penal que vai resultar numa sentença, né, penal condenatória, e João, então, vai ter ali uma sentença a cumprir, e essa sentença se caracteriza nessa norma que é, então, específica, não é? Que é individual, que é concreta. Por quê? Porque houve a aplicação de uma norma geral. Deu para compreender bem? Então, voltamos lá para o quadro. Temos uma outra diferenciação, né, uma outra classificação, que é o direito objetivo e o direito subjetivo, né? Então, o que diferencia cada uma dessas classificações aqui, não é? Do direito objetivo e do subjetivo, tá? É uma outra possibilidade de olhar para o direito, porque classificar é isso, não é? Separar e agrupar por características. O direito objetivo, ele possui um caráter de universalidade para regular, portanto, as relações sociais. O que é esse direito objetivo, professora? É esse conjunto de regras, não é? Essa globalidade de comandos jurídicos existentes, tá? Então, existe uma globalidade de comandos jurídicos, né? Essa globalidade de comandos jurídicos, essas regras, normas jurídicas, elas vão ou proibir, ou permitir, não é? Ou facultar ali determinado comportamento, tá? Permitido, proibido, e obrigatório, né? Permitido, proibido e obrigatório. São os 3 comandos, tá? Então, uma regra ou proíbe, ou permite, ou obriga a determinado comportamento, né? Então, tudo isso, essa globalidade de comandos jurídicos, de leis, de normas, de regras, é chamada de direito objetivo. Por seu turno, né, o direito objetivo ele é composto de regras e princípios. Então, voltando lá para o quadro, né, nós temos ali regras e princípios. O que são regras, né? Regras é aquilo que a gente encontra ali no texto de uma lei, por exemplo, tá? Então, você vai lá, numa lei que tem um determinado número, você vai lá no Código Civil, por exemplo, e você tem uma série de regras, tá? Então, as regras, elas têm um comando específico e prevê uma sanção pelo seu descumprimento, tá? Por seu turno, os princípios, eles são os valores que orientam a produção dessas regras jurídicas, né? A produção dessas normas jurídicas. Então, de maneira geral, os princípios estão dispostos na nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior, tá? Então, na hora de elaborar uma lei, o Poder Legislativo precisa observar esses princípios, porque esses princípios dizem respeito aos valores de uma determinada sociedade. E o direito subjetivo, então, professora? Se o direito objetivo são essas regras, esses princípios, é tudo aquilo, essa globalidade de comandos jurídicos, o que é o direito subjetivo? Tá? Subjetivo diz respeito ao indivíduo. É aquela possibilidade que o indivíduo tem de exercer um direito. Tá? Então, lá no quadro, novamente, né? Direito subjetivo, faculdade de postulação do direito em busca da realização de seu interesse. Então, por exemplo, não é? Você foi demitido sem justa causa de uma empresa, mas não recebeu, não é, corretamente os valores a título de rescisão de contrato, tá? Que deveriam ser pagos ali na rescisão do contrato. Você tem a faculdade, a possibilidade de ingressar com uma ação judicial. Mas você não é obrigado a ingressar com essa ação judicial. Você pode, né? Então, é um direito subjetivo, é seu, tá? Você exerce se você assim o desejar, tá? Ainda temos uma outra classificação, uma outra diferenciação do direito que diz respeito, né, a esses 2 grandes ramos do direito. O direito público e o direito privado. O que diferencia o direito público e o privado? Preste atenção na própria palavra, não é? Público, privado. Público diz respeito à coletividade, não é? Então, é estabelecido na relação entre o Estado e os cidadãos e tem uma perspectiva vertical imposta, não é? De maneira vertical, tá? Então, o direito público, não é? Ele vai ter essa característica de regular os interesses da coletividade,
tá? Então, nós temos esse grande ramo do direito, que é o direito público, e sub-ramos do direito, né? O direito constitucional, o direito ambiental, o direito penal, o direito tributário, não é? Fazendo parte desse grande ramo que é o direito público. Por quê? Porque diz respeito aos interesses da coletividade, tá? Vai regular esses interesses da coletividade. Por seu turno, nós temos o direito privado. E aí, sim, o direito privado, ele diz respeito às relações entre os próprios cidadãos, né? Que vão, a partir do que a lei, dos comandos da lei, né? O que a lei permite, não é? Ao que a lei não proíbe, por exemplo, pactuar ali, né? Fazer determinados pactos que, né, se traduzem em contratos, em obrigações, por exemplo, tá? Então, voltando para o quadro, o direito, portanto, privado, né, ele diz respeito a essas relações entre os particulares, entre os próprios cidadãos e, portanto, essa perspectiva horizontal, tá? Aqui nós temos, por exemplo, o direito civil e o direito empresarial. São ramos do direito, sub-ramos do direito privado que vão regular essas relações entre os particulares. É lógico que essas relações entre os particulares, elas devem ser estabelecidas, esses contratos, essas obrigações devem ser estabelecidas observando-se também o que está disposto na lei, correto? Então, aí você tem uma noção geral dessas classificações do direito. Fontes do direito. O que são fontes, professora? Fontes do direito. Por fonte, não é? Nós temos uma ideia de nascedouro. Pense numa fonte d'água mesmo, não é? De onde brota, não é, a água, uma mina d'água. Então, fonte do direito, de onde provém as regras jurídicas, né? Então, a gente precisa entender que o direito, de uma forma geral, ele é uno, tá? As regras de direito compõem o chamado ordenamento jurídico. O ordenamento porque tem ordem, tem hierarquia, existem regras e normas superiores às outras, nós vamos entender isso, tá? E essas regras, elas advém de determinadas ações, né, de determinadas posturas, tá? Então, é por isso que a gente classifica essas fontes do direito em fontes materiais e fontes formais. Você já vai entender. Vamos lá para o quadro para compreender melhor isso, tá? Fontes do direito. Por fontes, né, nós temos a ideia de local, de onde vem o direito, como uma fonte d'água mesmo, né? De onde vem o direito. As fontes materiais, elas dizem respeito a esses elementos e fatores histórico-culturais. O que são esses elementos, professora? Pois bem, uma sociedade, não é? Ela é composta desses elementos histórico-culturais que variam no tempo, que variam no espaço, portanto, né? São comportamentos, são valores, são hábitos, condutas. E esses elementos são incorporados pelo direito, não é? Tem reflexos na produção de normas, não é? De normas jurídicas, de regras jurídicas, não é? Então, são esses elementos, esses hábitos, esses costumes, não é? Esses elementos do dia a dia, do cotidiano, que interfere no direito, que vai se constituir, então, encontra uma fonte do direito. Por seu turno, nós temos as fontes formais. Então, voltando lá para o slide, as fontes formais, elas são as mais conhecidas, na verdade, não é? São os meios e formas pelas quais o direito positivo se manifesta. Meios e formas pelas quais o direito positivo se manifesta. Você já sabe que o direito positivo é aquele direito posto, aquele direito que está, então, ali regrando a vida daquela sociedade naquele momento. No Brasil, esse direito, ele é escrito, ele é codificado. Então, as fontes formais são as leis. São as nossas leis, né? As nossas leis numa perspectiva mais ampla, né? Que estão ali compondo, fazendo parte do chamado ordenamento jurídico. Então, quais são essas leis, quais são essas fontes formais, tá? Vamos lá para o quadro. Existem essas fontes que são estatais, provenientes da própria ação do Estado, e não estatais.
Estatais, a lei propriamente dita, tá? As leis que têm um determinado número, por exemplo. Essas leis, elas podem ser leis complementares e leis ordinárias. O que diferencia um tipo de lei da outra? Na verdade, o seu processo legislativo, a maneira como essa lei é elaborada, tá? As leis complementares, elas só são editadas, elaboradas, a partir de matérias que estão dispostas na Constituição Federal, tá? De regra, em via de regra, as leis são elaboradas aí, são chamadas de leis ordinárias, tá? Temos também a chamada jurisprudência, né? Então, o que é a jurisprudência? Quando você tem uma decisão de um tribunal, a decisão de um juiz, você tem uma jurisprudência, né? Que é, portanto, essa decisão dos tribunais, ok? Voltando para o slide. As convenções internacionais, as convenções e os acordos internacionais que resultam em tratados, tá? Quando nós temos aí o Brasil sendo signatário de um acordo, não é, de uma convenção internacional, você tem esse texto, não é, essa lei ingressando aí no nosso ordenamento jurídico e tendo força, não é? Uma força específica, por assim dizer, tá? Então, também são fontes estatais, por quê? Porque precisa da atuação estatal, não é? O Brasil participando aí de convenções, por exemplo, da ONU, né, que resultam, então, em tratados que são incorporados aí no nosso direito. Ainda lá no slide. As fontes não estatais, então, elas dizem respeito, por exemplo, ao direito consuetudinário. O que é o direito consuetudinário? São os costumes, tá? São os costumes. As convenções particulares, que são aquelas, não é, resultantes ali, não é, dessa relação entre os particulares, dos sub-ramos do direito privado, que geram, portanto, ali contratos e que acabam, portanto, fazendo lei entre as partes. E os princípios gerais do direito, que, como você também já sabe, são princípios que representam ali os valores de uma determinada sociedade, presentes na Constituição Federal, no texto constitucional, e que embasa a produção de outras leis, né? Os valores de um determinado povo, no caso, o povo brasileiro, tá? E, por fim, nós sabemos que o ordenamento jurídico assim se chama porque existe uma ordem, não é? Uma hierarquia. E quem está no topo, não é? Quem é a norma superior, não é? Dessa hierarquia? É a Constituição Federal. Então, vamos lá para o quadro. Você tem, não é? Aqui uma pirâmide que representa essa hierarquia, tá? Então, a Constituição Federal, ela é chamada de o coração das leis, por quê? Porque ela é a base para a elaboração das leis infraconstitucionais e das normas infralegais. E o que diferencia uma lei infraconstitucional de uma norma infralegal é que essas leis infraconstitucionais, elas em via de regra são elaboradas pelo Poder Legislativo, via de regra, tá? Porque existe a medida provisória. Elas são elaboradas pelo Poder Legislativo, não é? E devem respeitar o que diz a Constituição. As normas infralegais são, via de regra, do Poder Executivo. São resoluções, são decretos, por exemplo, né? Que são do Poder Executivo. E, como você sabe, pela teoria da tripartição dos poderes, cada poder tem sua função dentro de um Estado como o Brasil, que é um Estado democrático de direito, e a função do Executivo é executar as leis, não é propriamente legislar, criar leis, mas acaba acontecendo, tá? Então, essas normas são chamadas de infralegais. Então, essas são as fontes do direito. Resolução de uma situação, problema. Vou trazer agora para você uma situação aqui hipotética, mas que poderia, de fato, acontecer no nosso dia a dia, tá? Para que a gente possa aplicar o que a gente viu até esse momento da aula na sua resolução. E eu chamei de o candidato falastrão, né? Nós sabemos que em época de campanha eleitoral, não é? de processo eleitoral, os candidatos acabam, a partir da oratória, a partir do convencimento,
dizendo muitas coisas no intuito, né, de receber votos para ocupar um cargo eletivo, né? Então, vamos conhecer a nossa situação problema aqui. Olha só, Clóvis, não é? Nosso personagem, ele acompanha com muita atenção os bastidores da política nacional. Mas nas últimas eleições, um fato chamou a atenção de Clóvis. Ele viu e escutou por diversas vezes um candidato a deputado federal prometer aos seus possíveis eleitores que encaminharia um projeto para modificação do Código Penal brasileiro, que permitisse a adoção da pena de morte para os crimes de estupro e homicídio. Olha só que interessante, não é? Nós sabemos que existe sempre um debate muito acalorado quando o tema é pena de morte, não é? Existem os adeptos, existem as pessoas que são contrárias a essa ideia, mas é um debate muito acalorado. E quando acontecem crimes que têm ali grande repercussão na mídia, que acaba chocando, né, vira e mexe essa discussão aparece, né? Essa discussão acaba aparecendo porque, não é? É como se no Brasil a lei, de fato, não punisse, não é? Como se no Brasil o crime compensasse. E nessa situação aqui, não é, nós temos ali um candidato a deputado federal prometendo aos seus possíveis eleitores um projeto de lei no sentido de modificar o Código Penal brasileiro para incorporar a pena de morte, né, para esses crimes em específico. O que você acha disso? Então, vamos problematizar a nossa situação problema. Isso trouxe um certo estranhamento a Clóvis, que está estudando ali o direito, né? Pois já havia lido no artigo 5º da Constituição Federal, né, Constituição de 88, no seu inciso 47, que a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, ela é proibida. Então, diante do exposto, é possível que esse projeto seja viabilizado? Olha só, nós temos no artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal, disposto que a pena de morte é proibida no Brasil, salvo em caso de guerra declarada, tá? Mas a pena de morte, ela é proibida. Será que Clóvis poderia propor esse projeto de lei e ver aprovado esse projeto de lei para que, de fato, houvesse uma modificação no Código Penal brasileiro, né? Será que o Código brasileiro poderia ser modificado desrespeitando o que diz a Constituição Federal? Então, para resolver essa situação problema, nós vamos lá no quadro, precisamos primeiramente nos atentar, não é, ao processo legislativo, em primeiro lugar. Quem é que pode propor, não é, uma lei nesse caso, não é? Então, temos aí um deputado federal, não é? Um candidato a deputado federal que faria parte, não é, do Congresso Nacional. Nós sabemos que o Congresso Nacional é dividido em duas casas, não é? O Senado, não é? O Senado e a Câmara dos Deputados, tá? E aí, né? Ele até poderia propor, né? Mas pensando na ideia de que existe uma hierarquia constitucional, o que você acha, tá? Nós sabemos que pela hierarquia constitucional, a Constituição é a lei maior, é o coração das leis e ela não pode ser desrespeitada, né? Então, uma norma infralegal não pode desrespeitar o que diz a Constituição Federal. Será que seria possível você modificar o Código, não é, Penal e desrespeitar a Constituição Federal? E a resposta é não. Tá? Pela hierarquia constitucional, a resposta é não. Tá? Essa lei seria facilmente declarada ali inconstitucional, tá? Porque não poderia. Além disso, veja só, nós temos na Constituição Federal, lá no slide, as chamadas cláusulas pétreas, tá? Então, no artigo, na Constituição Federal, no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, também está disposto, tá? Que não pode se alterar, né, os direitos e garantias fundamentais. Por quê? Porque a proibição de uma pena de morte no Brasil é considerada um direito fundamental, tá? Então, não poderia, né, esse candidato fazer essa promessa, por quê? Porque ele não poderia cumprir, tá? Porque esse projeto de lei não é viável, porque ele desrespeita
à Constituição Federal, tanto na ideia de que não pode haver pena de morte, a não ser em caso de guerra declarada, quanto por ser esse um direito fundamental, não é? Um direito que não pode ser mexido, tá? Que se constitui no que a gente chama de cláusula pétrea, não pode ser retirado da Constituição Federal. Então, de fato, é um candidato falastrão, por quê? Porque ele está propondo algo que ele não pode cumprir, certo? Interação, direito público e vontade do particular. Vou propor para você agora, não é, uma reflexão, e eu quero que você mande a sua contribuição aqui para a gente fazer uma discussão acerca, não é, desse tema, tá? Essa reflexão, ela diz respeito a essas relações entre o direito público e a vontade do indivíduo. Vamos lá para o quadro? Tendo em vista a divisão do direito em dois grandes ramos, o público e o privado, considere a seguinte situação. Alice recebeu a proposta de abdicar de uma nota fiscal na contratação de um serviço odontológico em troca de uma redução do valor a ser pago. O possível acordo entre o dentista e a Alice está dentro do campo da autonomia da vontade? Quais as possíveis consequências jurídicas para a realização desse acordo, tá? Então, veja só, diante de tudo que a gente já estudou aqui na nossa aula, fazendo essa diferenciação entre direito público e privado, nesse caso em específico, esse acordo poderia ser realizado? Pense na questão tributária aqui, né? Ao abdicar da nota, não é? Estaria-se, então, fraudando aí, não é? O fisco, tá? Em relação ao não pagamento dos tributos. Esse acordo poderia ser feito? Já voltamos. Eu espero a sua contribuição.
voltei e trago aqui para você uma contribuição, para a gente pensar acerca dessa situação aqui hipotética, né? Itaberaba. Vamos lá, os alunos disseram que poderia sim ser feito esse acordo entre a Alice e o dentista, visto que isso acontece na maioria das vezes. Pois bem, acontece, isso é fato, mas não significa que isso seja legal, tá? Não é legal por quê? Porque ao abdicar da nota fiscal, a Alice ela estaria abrindo de um direito que não é apenas seu, tá? Por quê? Porque nessa nota fiscal há, portanto, a necessidade de recolher os tributos, a necessidade de recolher, por exemplo, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, prestação de serviço ali do dentista, né? Esse tributo, ele é utilizado para financiar as atividades do Estado no sentido de concretizar os direitos de todos, que são os direitos fundamentais. Então, é um interesse da coletividade e não única e exclusivamente o interesse da Alice. Nesse caso, por ser um direito da coletividade, é um direito que não pode ser pactuado, não pode haver modificação pelos particulares, tá? Porque existe ali o Estado fazendo parte dessa relação jurídica, tá? Também. Portanto, apesar de acontecer bastante, e nós sabemos disso, né? Quem trabalha em comércio, quem tem comércio, quem presta atividades, não é? Realiza serviços, presta serviços, sabe que isso acontece no dia a dia sim. Mas, não é? Pela lei isso não poderia acontecer. Por quê? Porque o interesse aqui, o direito, não é privado, é um direito público, tá? E o fisco, ele não quer nem saber se você tem ou não condição de fazer o pagamento do tributo. A única coisa que ele quer é receber, tá? Então, nesse caso, é possível sim uma sanção, inclusive, pro dentista, né? Por quê? Porque ele pode ser, ele está passível de receber uma multa, né? Ali, inclusive ser processado, né? Pela fraude ali no não recolhimento do tributo, tá certo? Então, vamos lá para o nosso próximo conteúdo. Vigência, revogação e retroatividade da norma. Vamos agora entrar numa discussão, não é, nessa teoria geral do direito, no que diz respeito a essas regras, essas normas que compõem o ordenamento jurídico, né? Essas regras, elas são aplicadas a partir de que momento? Né? Quais são os seus efeitos? Quem está obrigado ao seu cumprimento? Até quando uma norma é válida? Vamos compreender tudo isso? Então, vamos lá para o quadro, começando aqui com a vigência da norma, tá? Então, olha só. Nós temos a chamada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá? É um decreto-lei de 1942, então é chamado de LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Essa lei em específico, ela vai disciplinar todos os ramos e sub-ramos do direito, tá? Não é nenhum ramo específico. E ela traz aqui, em um primeiro momento, no seu artigo 3º, disposto o seguinte: ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Olha só, você sabia disso? Você sabia que você não pode, alegar que não cumpriu uma lei porque não a conhece? Porque existe uma presunção de que, a partir do momento em que uma lei é publicada, toda a sociedade tem conhecimento daquela lei. É lógico que isso não é verdade. Na prática, não é assim que acontece. Até mesmo nós, operadores do direito, advogados, os profissionais que atuam na área do direito, não temos conhecimento de todas as leis, porque existe uma infinidade de leis, né? E essas leis, elas vão se renovando, não é? Constantemente para atender, sim, as necessidades aí da nossa sociedade. Então, é uma presunção para que, de fato, exista uma certa segurança jurídica de que aquela lei, a partir do momento em que ela é publicada, acontece todo o processo legislativo, não é? Essa lei é uma proposta, um projeto de lei, não é? A discussão, a aprovação, não é? A sanção, essa lei é sancionada e ela é publicada aí no Diário Oficial, tá? A partir desse momento, entende-se que todos seriam
conhecedores dessa lei, tá? Por uma questão de segurança jurídica. Mas, na prática, nós sabemos que não é assim que acontece. Até mesmo porque dentro do direito penal em específico, existe lá o chamado erro de direito, por exemplo, né? Então, erro de tipo. Então, a lei já traz aí essa possibilidade de você não saber que está cometendo um ato ilícito, um crime, por exemplo, ou achar que está cometendo um tipo de ato e está cometendo outro, enfim, né? Voltando lá para o quadro, nós temos a ideia da vigência. O que é a vigência, professora? Vigência, não é? Então, esse momento em que uma lei passa a integrar o ordenamento jurídico, que é um todo, e vai, então, produzir o quê? Os seus efeitos. Ela vai ser aplicada, tá? Ela integra e produz efeitos. E é preciso a gente tratar aqui de um brocado em latim que vai ser importante para a gente, a chamada vacatio legis. O que é vacatio legis? É aquele período, tá? Em que a lei já está publicada, mas ela ainda não produz efeitos, tá? Por quê? Porque seria o tempo necessário para que todos tivessem conhecimento dessa lei, tá? Qual é o prazo para que todos tenham conhecimento dessa lei? Em regra, é 45 dias internamente, ou seja, dentro do território nacional, e 3 meses no âmbito internacional, contados da data da sua publicação. Então, olha que interessante, não é? Nós temos uma lei, essa lei passou por todo o processo legislativo e ela é publicada. A última etapa é a publicação no Diário, né, Oficial. A partir do momento em que ela é publicada, ela já ingressou no ordenamento jurídico, mas ela começa a produzir os seus efeitos, ou seja, ela pode ser aplicada 45 dias depois, em regra, tá? No território nacional. E, de maneira internacional, 3 meses. Por que é a regra, professora? Porque pode ser que a lei traga no seu próprio texto um prazo diferente. Pode ser que a lei diga, por exemplo, que ela já começa a produzir efeitos já a partir da data da sua publicação, tá? Mas essa é uma exceção. A regra, 45 dias. Então, esse termo, esse brocado, vacatio legis, é o período da vacância da lei em que ela está publicada, mas ainda ela não produz os seus efeitos. Voltando para o quadro. Revogação da norma. Nesse momento, nós vamos compreender aqui qual é o tempo de vida, por assim dizer, né? O tempo de vida de uma norma. Quanto tempo uma norma dura? Ela fica eternamente no nosso ordenamento jurídico? Ou será que quando uma norma ela cai em desuso, ou seja, ninguém está cumprindo, não está sendo aplicada a sanção, essa norma já é revogada, ela sai do nosso ordenamento jurídico. Então, vamos lá para o quadro, entendendo que revogar uma norma significa torná-la sem efeito, ou seja, não é? Essa norma, ela vai deixar de integrar o ordenamento jurídico, por quê? Porque ela não pode mais ser aplicada, tá? Não pode ser aplicada. De que forma se dá essa revogação? Então, ela se dá de maneira total, que é chamada de abrogação, ou seja, uma lei inteirinha, ela é revogada, ela deixa de fazer parte do ordenamento jurídico, ou ela se dá de maneira parcial, que é chamada derrogação, ou seja, apenas um pedacinho dessa lei é que deixa de produzir os seus efeitos, portanto, deixa de integrar o ordenamento jurídico, tá? E o desuso causa a revogação da lei? Não causa. O desuso não causa a revogação da lei. A lei só pode ser revogada por uma outra lei. Então, essa é a regra. Existe uma lei no ordenamento jurídico, tá? Essa lei, ela só vai deixar de fazer parte do ordenamento jurídico, ela só vai ser revogada quando uma outra lei for promulgada, e nessa lei pode estar escrito já claramente de que a lei anterior deixa de produzir seus efeitos, ou então, pelo seu próprio conteúdo, elas sendo incompatíveis, não é? A lei anterior também, ela é revogada, tá? Mas o desuso, ou seja, o seu não cumprimento, a não aplicação de uma sanção, não implica em revogação. É necessário uma outra lei, tá? E uma outra questão importante acerca da norma jurídica é a questão da retroatividade.
Que palavra é essa, professora? O que é retroagir? Olha só, retroagir, voltar no passado para produzir efeitos. Em regra, tá? Princípio da irretroatividade, ou seja, uma lei, a partir do momento, não é? Uma norma, a partir do momento em que ela é publicada e ela passa pelo período de vacatio legis, ela começa a produzir efeitos dali para frente, tá? Dali para frente. Não alcança fatos ocorridos no passado. Por quê? Para dar segurança jurídica. Nós temos, inclusive, uma garantia constitucional, tá? No artigo 5º, que diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, a lei, ela não retroage, em regra. Por que isso? Segurança jurídica. Veja só, imagina você que, não é, daqui a um tempo seja criada uma lei dizendo que, sei lá, é proibido andar descalço na rua. Estou inventando aqui qualquer coisa. É proibido andar descalço na rua. Né? E tem-se imagem de você andando descalço na rua, né, anteriormente à publicação dessa lei. Você não pode ser atingido por essa lei, porque naquele momento o seu comportamento não era ilegal, não contrariava a lei. A lei só pode produzir efeitos, só pode ser aplicada em atos cometidos a partir do momento em que ela entrou em vigência. Dali para frente, nunca para trás, tá? Mas, professora, não existe nenhuma possibilidade da lei retroagir, de atingir os fatos passados? No direito penal existe sim a chamada retroatividade benigna. Não sei se você já ouviu essa frase, mas a lei só pode retroagir em benefício do réu. Então, se uma lei nova, ela é mais branda, não é? Em relação a determinado comportamento, enfim, não é? Ela pode retroagir desde que em benefício do réu, nunca para prejudicar o réu, tá? Então, a regra é a irretroatividade da lei. Hermenêutica jurídica. Olha que tema interessante, olha que palavra interessante, né? O que é hermenêutica? Hermenêutica nada mais é do que interpretação, tá? Interpretação das normas, das regras jurídicas, que resulta, então, na ideia de norma a partir do momento que é interpretada, tá? Por que a palavra hermenêutica é utilizada? E eu vou trazer aqui para você uma curiosidade, porque eu também sou historiadora, gosto muito de história. Vamos lá para a Grécia Antiga, para a época dos mitos. Você já ouviu falar nos mitos, né? Então, existia o chamado deus Hermes. Hermes era um deus, filho de Zeus, que era então o deus maior, e vivia no Olimpo. Nesse mito, tá? Vivia no Olimpo. Olimpo era o local em onde os deuses viviam de maneira apartada dos homens. E Hermes foi encarregado por seu pai, Zeus, de fazer uma espécie de mediação entre os deuses e os homens. Por quê? Porque deuses e homens falam línguas diferentes. Então, como fazer compreender-se, não é? A partir da atividade desse deus. Desse deus Hermes. Hermes faria essa mediação, né, interpretando, traduzindo a mensagem dos deuses aos homens e dos homens aos deuses. Então, justamente aí, né, a ideia de hermenêutica, de tradução, de interpretação, de entender o que é, né, o que aquela lei, né, quer dizer, o que aquele texto da lei quer dizer, quem elaborou essa lei, ou seja, o legislador queria dizer no momento em que aquela lei foi elaborada, tá? Então, vem aí do mito Hermes. Então, a hermenêutica jurídica nada mais é do que a chamada interpretação da norma. E interpretar a norma significa fixar o seu sentido e o seu alcance. Fixar o seu sentido e seu alcance. Toda e qualquer norma está sujeita à interpretação, tá? Vamos pensar numa norma que não seja jurídica, para você tentar aqui acompanhar o meu raciocínio. Você já viu em algum momento lá num gramado uma plaquinha com os dizeres proibido pisar na grama, correto? Qual seria o sentido dessa norma ali, que é uma norma moral?
você não prejudicar a grama, enfim, não é? Não invadir um espaço, tá? Então, proibido pisar na grama, correto? Mas e se eu passar pela grama de bicicleta? Será que estaria tudo bem? Será que estaria tudo ok? Porque a placa diz, proibido pisar na grama. Pisar, a pé. Posso passar de bicicleta? O que você acha? Bom, e aí é que precisa haver a interpretação da norma. Se eu não posso pisar, eu também não posso passar de bicicleta, eu também não posso passar de carro, né? Por quê? Porque a grama não é para ser tocada, para que não haja um dano ou não haja a invasão ali de um espaço, correto? Então, interpretar é isso. Acontece a interpretação nas normas morais, nas normas religiosas e também acontece a interpretação nas normas jurídicas, tá? Quem faz essa interpretação, professora? Quem é que interpreta as normas jurídicas? Todos os profissionais que lidam com as normas jurídicas, não é? O advogado faz uma interpretação. E quando ele ingressa com uma ação defendendo o interesse do seu cliente, ele faz uma interpretação da norma e espera que o juiz concorde com aquela interpretação da norma, não é? Os juízes também fazem interpretação das normas jurídicas para aplicar aquela norma a um caso em específico. Nós sabemos que o ordenamento jurídico ele é composto de regras, de princípios que são gerais e abstratos. Essas regras prevêem determinados comportamentos e quando um comportamento acontece na vida real, no dia a dia, é necessário aplicar aquela regra àquele comportamento, certo? Então, é necessário fazer uma interpretação para que não haja equívoco, para que não haja erro. Voltando lá para o quadro, normas com maior abstração, com conceitos muito abertos ou utilização de termos com vários significados, exigirão maior cautela, tá? Por isso que o operador do direito, por isso que as pessoas que lidam com o direito precisam fazer essa interpretação, principalmente quando a norma é muito abstrata, ou seja, não é? Você não consegue visualizar ela de maneira muito clara, muito simples, aplicado a uma realidade concreta, não é? A uma situação da vida, a uma situação cotidiana. Lá no slide novamente. Considerando a integração das leis, o intérprete deve ficar atento com eventuais revogações tácitas de, por exemplo, uma emenda constitucional frente a uma lei ordinária. Então, olha que interessante, o que é uma revogação tácita? Nós sabemos que uma lei ela tem um tempo de vida e o fim dessa vida vai ser determinada pela revogação, ou seja, quando uma lei revoga a anterior, uma lei nova revoga a anterior. Essa revogação ela pode ser expressa, ou seja, quando essa lei já traz no corpo do seu texto dizendo que a anterior deixa de ter validade e vigência, portanto, ou pode ser tácita, quando na verdade ela não traz disposto isso, mas o seu conteúdo é incompatível com aquela outra lei, tá? Então o intérprete precisa ficar muito atento a isso e precisa ter como base a nossa lei maior, que é a nossa Constituição Federal. Sempre a nossa lei maior, tá? Voltando lá para o quadro, existe uma defasagem da legislação, tá? Frente às alterações sociais. E isso faz com que o intérprete da norma tenha sempre um desafio aí, não é? Porque as normas, as leis, elas vão se modificando conforme a sociedade se modifica. O direito não é estático, o direito não é uma categoria ahistórica, ou seja, que não tem influência pela história. Muito pelo contrário, o direito ele é fruto das relações sociais e conforme essas relações sociais se modificam, as normas também se modificam, tá? E nós temos dentro da interpretação da norma o chamado silogismo. Então, lá no quadro, você tem ali inclusive, não é? Aqui é uma representação de uma máquina, não é? Em que vai se girando ali as suas engrenagens a partir dessa interpretação. Então, você tem o texto legal, você tem a interpretação que gera, então, esse sentido normativo, tá? Nós chamamos isso de silogismo. Existe uma premissa maior, que é a lei, existe uma premissa menor, que são os fatos, e existe uma conclusão, subsunção. Professora, eu não compreendi. Vou retomar o exemplo. Lá no artigo 121 do Código Penal, diz que, diz que matar alguém
é crime, certo? Então, vou aqui na câmera. Lá no artigo 121 do Código Penal diz que matar alguém é crime, pena de 6 a 20 anos, correto? Essa é a premissa maior, é a existência de uma lei. João matou Maria. Então, João, não é, cometeu um ato da vida, um ato que é real, que é concreto, não é? Portanto, se a lei diz que matar é crime e João cometeu, não é, um homicídio, João cometeu um crime e, portanto, ele está ali passível de sofrer uma pena, não é, uma sanção, uma pena de 6 a 20 anos. Essa é a conclusão. Então, isso é interpretar também. É o que a gente chama de subsunção do fato à norma. Existe a norma que prevê um determinado comportamento, de maneira geral e abstrata. Existe um fato da vida e esse fato se amolda a essa norma existente. Portanto, não é aí em processo de hermenêutica jurídica. Métodos de interpretação da norma jurídica. Bom, agora você sabe o que é hermenêutica, não é? Hermenêutica é ver o alcance, o sentido da norma, é interpretar a norma jurídica, é fazer com que essa norma que é geral e abstrata, não é, seja aplicada aos casos concretos, que são individuais, que são particulares. Professora, então existem métodos de interpretação da norma jurídica? Existem. Vamos conhecer agora esses métodos? Vamos lá? São os chamados métodos interpretativos. São técnicas que existem dentro da ciência do direito. Mas, professora, o direito é uma ciência? Sim, o direito é uma ciência. É uma área do conhecimento específica que tem objeto de estudo, que tem método, que tem finalidade específica. É uma ciência, assim como é a filosofia, assim como é a filosofia, existe uma discussão, mas a sociologia, a história, a antropologia, não é? Dentre outras tantas áreas, a física, a matemática, a química. Então, sim, o direito é uma ciência e possui técnicas, possui métodos, porque o método é essencial dentro de uma ciência, tá? Que métodos são esses? Esses métodos, eles se excluem? Quer dizer que se eu usar um método, eu não posso utilizar outro? Não. Então, lá no quadro, você tem ideia de que esses métodos, eles são cumulativos, certo? Eu posso usar mais de um ao mesmo tempo, eu não preciso excluir, tá? Então, que métodos são esses, professoras? Olha só. Primeiro, nós temos o método gramatical, ou seja, literal. O que significa isso? Literal, literalidade, né? No sentido literal da palavra. Já ouviu essa expressão? É simplesmente compreender literalmente o que está descrito ali numa norma jurídica, numa regra jurídica. Então, o artigo 121 diz que matar alguém, pena de 6 anos a 20 anos, de 6 a 20 anos, certo? Então, matar é crime, correto? Está no Código Penal. Matar é crime. Essa é uma interpretação gramatical, literal. Além desse tipo de interpretação, nós temos outro. Lá no quadro, nós temos a interpretação que é lógico-sistemática. O que é essa interpretação lógico-sistemática, professora? Nessa interpretação, eu preciso, além da interpretação daquela norma em específico, interpretar outras, fazer uma correlação com outras normas, né? Para ver se, de fato, a minha interpretação não está equivocada. Então, eu vou precisar olhar para além daquela norma específica, eu olho para o todo, eu olho para o conjunto, eu olho para o ordenamento. Então, eu vou, por exemplo, lá para a Constituição Federal, né? E na Constituição Federal existe lá o princípio da dignidade da pessoa humana, da preservação da vida, não é? E no artigo 5º está dizendo que a vida, não é prioridade. Então, né, de fato, matar alguém é crime, tá? Eu coloco isso dentro do sistema, do ordenamento jurídico, para ver se faz sentido. Lá no quadro, nós temos uma outra possibilidade de interpretação, que é a chamada interpretação histórica. O que é isso, professor? Eu vou aplicar essa norma em outros períodos da história? Não, não é isso. É você tentar voltar no momento em que a norma foi elaborada. Qual era o contexto histórico existente naquele momento, quando o legislador elaborou aquela lei, né? O que será que o legislador queria dizer, né?
com aquele texto da lei em específico. Essa é uma interpretação histórica, porque nós sabemos que a sociedade é bastante dinâmica, que tudo se modifica, não é mesmo? E por fim, nós temos a chamada interpretação teleológica. O que é teleológica, tá? É olhar para a finalidade daquela norma, o que de fato se quis, não é, com aquela norma, com aquela regra em específico. É o fim, não é, daquela norma, tá? Então, veja só, existem esses métodos de interpretação. E aí existe um outro, que é a questão da analogia, tá? Interpretação por analogia. O que é analogia, professora? Veja só. Imagine a quantidade de situações do dia a dia que devem ser previstas pelo direito. Nós temos um direito que prevê esses comportamentos, né? Será que o direito dá conta de prever todos os comportamentos? Não dá. Então, em algum momento, existe uma lacuna na lei. O que é uma lacuna, não é? Determinado comportamento da vida não foi previsto pelo direito. Então, como resolver esse conflito? Como solucionar esse conflito aqui? A partir de uma analogia, fazendo uma comparação, né? Então, você pega uma norma semelhante, que se aplica a um caso semelhante, e você tem a resolução desse problema. Voltando para o quadro, nós temos, então, né, lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no seu artigo 4º, dizendo que quando a lei for omissa, ou seja, quando não houver uma previsão legal, o juiz vai decidir o caso com base na analogia, né, estou dizendo para você nessa comparação, nos costumes e princípios gerais do direito, tá? Então, costumes, né, são esses hábitos, são esses comportamentos das pessoas, tá? E os princípios gerais do direito, que trazem, então, portanto, esses valores, não é? Aquilo que é tido como base para a elaboração de todas as leis aí dentro do nosso ordenamento jurídico, tá? Então, se não existe uma lei específica para aquele caso, o juiz precisa decidir aquele caso. Ele vai fazer isso como? Comparando com o outro, é a analogia. Se não puder, usando os costumes, ou seja, como se faz a prática, como que é a prática no dia a dia, né? Ou usando os princípios gerais do direito, que são a base aí para todo o nosso ordenamento jurídico, tá? Além disso, nós, lá no quadro, nós temos a ideia de que a analogia pode ser in mala partem ou bona partem, ou seja, que prejudique ou que beneficie a parte, tá? Nós sabemos que, em regra, por exemplo, no direito penal, não pode haver malefício da parte. Então, você não pode fazer uma analogia no sentido de prejudicar a parte, tá? Então, existem essas duas espécies aí de analogia. Então, esses são os métodos da chamada hermenêutica jurídica. Vamos resolver uma situação hipotética, hermenêutica jurídica e casamento homoafetivo. Um tema que gerou muitas discussões em anos anteriores e que teve uma resolução legal aí, tá? Casamento homoafetivo. Por que a gente vai usar aqui a hermenêutica jurídica? Porque nós vamos fazer uma interpretação da lei, não é isso mesmo? Hermenêutica é interpretar, é verificar o alcance da lei. Vamos para a nossa situação hipotética. Fabrício tem dúvida em relação à possibilidade de pessoas do mesmo sexo se casarem, uma vez que o Código Civil brasileiro, ao tratar do assunto, somente se refere à união entre um homem e uma mulher. E o Fabrício relatou que o professor de cursinho, né, o Fabrício está fazendo cursinho, relatou que o professor de cursinho reconheceram essa possibilidade, né, que a jurisprudência e a doutrina contemporânea reconheceram essa possibilidade. O que é a jurisprudência? Então, essas decisões dos nossos juízes, dos nossos tribunais, certo? E a doutrina são os escritos dos grandes pensadores do direito, certo? Então, existe essa possibilidade ou não? Então, problematizando, vamos lá problematizar. Lá no Código Civil, no artigo 1514, está escrito exatamente o seguinte: o casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal e o juiz os declara casados. Olha só, homem e mulher se manifestam perante o juiz. Numa interpretação gramatical, ou seja, literal, o que nós temos aqui? Que, então, pessoas do mesmo sexo não poderiam se casar, tá?
Então, o sentido e o alcance da norma jurídica requer do intérprete o conhecimento de diversas técnicas que devem ser estudadas de maneira conjunta. Você precisa saber também que existe uma resolução, né, número 175 de 2013, que foi aprovada ali numa sessão do CNJ, impedindo que os cartorários se negassem a celebrar a união de pessoas com o mesmo sexo, tá? Além disso, o Supremo Tribunal reconheceu a existência de famílias para além do modelo heterossexual. Então, depois de muitas discussões, nós tivemos aí, não é? Essa proibição dos cartórios de se negarem a fazer o casamento de pessoas do mesmo sexo, tá? Então, foi permitido, tá? E também o STF vai reconhecer que as famílias, elas são múltiplas, não é que a família não tem um modelo único de ser um homem, uma mulher e um filho, ou algo nesse sentido. Existem famílias que são monoparentais, famílias que são, então, de uma mãe criando sozinha o filho, de um pai criando sozinho o filho, de uma avó criando o neto, enfim, nós sabemos que existem ali diversas possibilidades de constituição da família. Então, resolvendo essa situação-problema, pelo método de interpretação gramatical, ou seja, literal, o casamento é possível apenas entre um homem e uma mulher. Isso se a gente for olhar lá para o que diz o artigo 1514 do Código Civil. Mas a gente precisa interpretar para além dessa ideia, né? Saindo dessa interpretação gramatical. Então, a conjunção entre a interpretação lógico-sistemática, histórica, teleológica e analógica aponta para o mesmo sentido, ou seja, a ideia de que é necessário o reconhecimento da possibilidade de casamento civil nas relações afetivas homossexuais, né? Então, a interpretação, essa hermenêutica jurídica, a interpretação, utilizando-se de diversos métodos, nos permite chegar a essa conclusão, tá? Olhando para a história, olhando para as características da sociedade atual, olhando para os reflexos patrimoniais disso. É necessário fazer o reconhecimento, não é, desse casamento ali entre pessoas do mesmo sexo. Interação. Quais efeitos práticos o reconhecimento do casamento de uniões homoafetivas geram para o profissional do serviço social? Você tem ideia? Você consegue pensar em algo? Eu vou te dar um tempo aí para você responder, já nós voltamos. Então, voltamos aqui com uma resposta. Polo de Atibaia, São Paulo, disse que, olha,
A adoção, por exemplo, é por casal composto por pessoas do mesmo sexo. De fato, isso é uma possibilidade, não é? Nós temos aí, não é, a adoção de crianças sendo permitida para casais compostos de pessoas do mesmo sexo, tá? Isso traz alguns debates acalorados, pessoas que são contrários a isso, né? Porque existe toda uma questão aí envolta em normas morais e tudo mais, só que é um grande avanço, no meu ponto de vista, enquanto historiadora e profissional do direito, é um avanço possibilitar essa adoção por casais, não é? Compostos de pessoas do mesmo sexo, né? Isso não deveria interferir nesse processo, tá? Então, esse é um reflexo, tá? Isso tem muitos reflexos jurídicos, tem reflexos na questão patrimonial, por exemplo, né? Quando se reconhece essa união, se reconhece esse casamento, se permite que o companheiro receba, não é, os seus direitos patrimoniais quando o seu companheiro faleça. Então, vamos recapitular o que nós vimos na aula de hoje. Falamos, então, da teoria geral do direito, as fontes do direito e a hermenêutica jurídica. Entendemos o que é o direito, entendemos o que são normas jurídicas e quais são as diferenças das normas jurídicas em relação às normas morais, em relação às normas religiosas, por exemplo. Fizemos toda uma classificação do direito, né? Entendendo o que é direito positivo, o que é direito público, o que é direito privado, direito objetivo, direito subjetivo. Não é? Falamos sobre vigência, eficácia da norma, entendendo, não é, quais são as regras, e entendemos o que é hermenêutica jurídica, não é, esses métodos de interpretação da norma, da regra jurídica. Né? Então, isso tudo faz parte desse nosso primeiro bloco, dessa nossa primeira aula, e isso vai ser importante para a compreensão dos temas das aulas seguintes. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Foi um prazer enorme estar aqui com você, ministrando essa disciplina tão importante para você, futuro assistente social. E nos vemos na próxima aula. Até lá!